Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso tema, que é hermenêutica do trono e do cordeiro. No vídeo anterior, se você não assistiu, já pode procurar lá para assistir, nós fizemos uma proposta hermenêutica, que nós estamos chamando de hermenêutica do trono e do cordeiro. Esse trabalho, que foi produzido como uma dissertação de mestrado, a gente teve o privilégio de publicar um livro com esse material, que é o livro Trono e Cordeiro. Então aqui tem mais detalhado essa proposta que nós estamos trazendo aqui de leitura do livro de Apocalipse. O que eu vou tentar fazer agora com vocês? A gente, no vídeo que gravamos antes, a gente fez a seguinte proposta, que se você fizer uma leitura do livro de Apocalipse, na perspectiva das duas figuras centrais, dos dois personagens centrais, isso vai trazer para você e para a igreja uma mensagem de consolo e encorajamento em tempos difíceis. Há um autor chamado George Led, que ele chega a dizer que Apocalipse era um manual para tempos difíceis. O que se sabe é que o livro de Apocalipse sempre foi muito lido ao longo da história da igreja em tempos de crises e de perseguições. Porque o objetivo desse livro foi exatamente esse: ajudar a igreja em tempos difíceis. Então nós demonstramos que uma leitura que cumpre esse propósito precisa ser feita a partir dessas duas figuras centrais. O trono, que está presente 45 vezes no livro, e o cordeiro, que aparece 29 vezes no livro. O que nós vamos fazer agora é mostrar para vocês como exemplo prático da aplicação dessa proposta hermenêutica. Quando você pega o livro de Apocalipse, existem 2 capítulos que eles são fundamentais para a compreensão dos demais, que são os capítulos 4 e 5. Se você ler o capítulo 1, verso 4, é a primeira vez que aparece a palavra trono. Se você ler o capítulo 3, verso 21, a palavra trono acontece a segunda vez. Porém, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, você vê que a palavra trono, ela domina todo o livro. E isso começa com o capítulo 4, verso 1, 2 e 3, mas especialmente o 1 e o 2. Quando você pega o capítulo 4, verso 1, já começa dizendo assim: depois destas coisas. Observe, o capítulo 1 trouxe uma revelação, uma visão do Cristo glorificado. O capítulo 2 e 3, ou os capítulos 2 e 3, você tem uma revelação de qual era a situação das igrejas na Ásia. Você tem 7 cartas que o Cristo glorificado endereçou para essas 7 igrejas. E ao enviar essas cartas, no conteúdo delas, você percebe que o Cristo oferece um diagnóstico dessas igrejas, que não é um diagnóstico muito positivo. Você tem a igreja que perde o amor, que é a essência da vida cristã. Você tem igrejas que estão infiltradas por falsos ensinos, como é o caso de Tiatira e de Pérgamo. Você tem igrejas que estão sofrendo fortes perseguições, como é o caso de Esmirna, Pérgamo e Filadélfia. Você tem a igreja que tem uma aparência de estar viva, mas está morta, que é o caso da igreja de Sardes. E você tem a igreja neutra e indiferente, que provoca náuseas em Cristo e que o coloca do lado de fora, que é a igreja de Filadélfia, que é a igreja de Laodiceia.
Então, a situação e o quadro apresentado pelo próprio Jesus das igrejas não era muito alentador. Então, como é que o capítulo 4 começa? O capítulo 4 começa dizendo, depois destas coisas. João disse, depois destas coisas eu olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, mas aquela primeira voz que falou comigo disse, sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer depois destas. Mas preste atenção, no capítulo 4, verso 2, João disse, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. Veja a importância disso. Depois de apresentar um quadro sombrio da história e do momento e da situação da igreja, João é arrebatado ao céu, mas o texto diz que a primeira coisa que chama a atenção de João no céu, a primeira coisa que João observa é que no céu tem um trono. E aí ele diz que nesse trono tinha alguém sentado. Qual é a mensagem? A mensagem para João e para as igrejas da época era essa. Olha, gente, o trono que está no governo não é o trono que está estabelecido em Roma. Não é o trono onde se assenta o imperador Domiciano. Mas o trono que está no governo, ele está posto no centro do universo e tem alguém sentado nele. Quando nós olhamos para esse texto, nós lembramos imediatamente dos antecedentes dessa imagem. Isaías e Ezequiel. Tanto Isaías quanto Ezequiel, no Antigo Testamento, eles tiveram uma visão do trono em momentos cruciais de sua vida e da história de seu povo. Por exemplo, Isaías. No capítulo 6 de Isaías, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O que Isaías estava dizendo é, olha, no ano em que o trono de Israel ficara vago, por causa da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado. Mas quem era Uzias para Isaías e para a nação de Israel? Uzias era um administrador eficiente. Uzias era um líder militar capaz. Ele era um rei íntegro. De maneira que era muito fácil para a época depositar a confiança e a esperança num rei como era Uzias. Mas veja, a nação estava em perigo e o seu estimado rei tinha falecido. Nesse contexto de uma nação em perigo e do seu rei que era tão amado e tão respeitado, morto, Isaías teve uma visão do Senhor sentado num alto e sublime trono. Então, a visão do trono que Isaías teve é exatamente um precedente dessa visão que João teria lá na frente no Apocalipse. Aí você pega o caso de Ezequiel. Ezequiel também teve uma visão do Senhor e da glória do Senhor no seu trono em tempos difíceis e em tempos sombrios para os judeus. No período de Ezequiel, a nação de Israel achava-se exilada numa terra pagã. No período de Ezequiel, a terra prometida, ela estava devastada. Os babilônios tinham invadido Jerusalém e devastaram a terra. Jerusalém estava assolada e o seu templo estava destruído. E a nação de Israel, os que escaparam, foram transportados
do seu país para a Babilônia. E Ezequiel estava exercendo o seu ministério no contexto do cativeiro babilônico. Apesar das circunstâncias desoladoras, Ezequiel teve a visão de Deus ou do Deus que estava no trono, no controle de todas as coisas. Um dos principais teólogos da teologia bíblica do Antigo Testamento é o Walter Kaiser Jr. E o Walter Kaiser Jr., ele diz, comentando esse texto de Ezequiel, ele diz assim: a cena era muito semelhante à que João haveria de presenciar na ilha de Patmos, enquanto escrevia o livro de Apocalipse. Então, a visão de Isaías no capítulo 6 e a visão de Ezequiel são os precedentes do Antigo Testamento dessa visão que João teve. Então, no capítulo 4, voltando aqui, João tem uma visão do trono. Em que momento? No momento crucial de sua vida e da vida da igreja. Por que no momento crucial de sua vida? Porque ele estava preso na ilha de Patmos. Porque ele era um prisioneiro político. Porque ele estava na colônia penal romana. Possivelmente trabalhando forçado nas minas de cobres da ilha de Patmos. Era um momento crucial para a vida pessoal, mas também era um momento crucial para a vida da igreja. Porque a igreja, ela estava debaixo da pressão e da perseguição do Império Romano. É nesse contexto que João é arrebatado aos céus e lá ele tem uma visão de que há um trono posto e que tem alguém sentado ali. Quando você prossegue a leitura do capítulo 4, você vê que o trono era o centro, o trono era o ponto de referência para tudo o mais que João viu no céu. Se você pegar capítulo 4, do versículo 4 até o 10, você vai perceber o seguinte: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos. Verso 5, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Depois, diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Verso 6, há diante do trono como que um mar de vidro. No meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Ou seja, na visão de João, o trono que ele percebe está no centro do universo e todas as coisas convergem. Você tem diante do trono, ao redor do trono, no meio do trono, ou seja, o trono está no centro e é o ponto de referência para tudo o mais que João viu no céu. Preste atenção. Essa visão do capítulo 4, ela ressalta a majestade e o poder soberano do Senhor do universo. Para o primeiro século, quando se falava no trono que governava o mundo, pensava-se imediatamente no César, no imperador romano, porque era do trono de Roma que partia as vozes de comando, era do trono de Roma que estava o controle do mundo da época. Mas nesse momento crucial, João é arrebatado ao céu e ele faz uma constatação. Quem está no governo não é César. Quem controla o mundo e todos os eventos é aquele que está sentado no trono. Aquele ser que estava sentado no trono, ele era um ser
tão glorioso, tão majestoso, que João, ele não achou uma outra maneira de como era que eu vou dizer, quem que é, e ele começa a dizer o seguinte, ele disse, olha, esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Ele usa a imagem de duas pedras preciosas naquele período para tentar descrever a glória daquele que ele viu sentado no trono. Então a mensagem central do capítulo 4 é que há um trono posto no céu e é do céu que parte a voz de comando e não de Roma. Quando você chega no capítulo 5, o capítulo 5 começa dizendo assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Veja que imagem extraordinária. Um livro. João percebe que aquele que está sentado no trono tem um livro, lembre, um livro em forma de rolo, porque no Novo Testamento não tinha livros assim encadernados. O livro daquela época era um livro em forma de rolo e que tinha 7 selos nas suas bordas. Sabe o que isso significava? Significava que aquele que estava sentado no trono tinha a história nas suas mãos. E claro, o que estava naquele livro era um conteúdo inacessível, por isso que se discute o que era esse livro. Mas o que nós temos aqui, queridos, no capítulo 5, verso 1, é a mais concisa, porém a mais bela imagem da total soberania e controle de Deus. O capítulo 5, verso 1, que mostra aquele que se assenta no trono com o livro na mão, está dizendo que o Senhor do universo tem a história sob o seu mais perfeito controle. O trono está posto no centro do universo. Ao redor do trono, há círculos concêntricos. Quem que está lá? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, os milhares de anjos e toda a criação. Mas aí o que acontece? No capítulo 5, depois de João ter visto que aquele que estava sentado no trono com o livro na mão, e esse livro era selado com 7 selos, João agora vai começar a falar da segunda figura central. A primeira é o que se assenta no trono, que domina a cena no capítulo 4, mas que agora nós vamos ver que quem vai dominar a cena no capítulo 5 é a segunda figura, que é o Cordeiro. Se você olhar no capítulo 5, no versículo de número 2, João disse que ouviu e viu um anjo forte. E esse anjo forte lançou aqui uma pergunta, ou o que nós chamamos de um desafio cósmico. Qual foi a pergunta e o desafio cósmico? Diz o texto: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Esse desafio cósmico estava colocando para João e para os leitores do Apocalipse o seguinte: quem é digno de romper os selos que estão nas bordas deste livro, de revelar o que está escrito nesse livro e fazer acontecer na história o que nele está escrito? Quem é digno? Houve uma constatação cósmica também. Qual foi a constatação no verso 3? A constatação foi que nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. A constatação cósmica é que não havia ninguém em todo o universo digno, capaz, habilitado para abrir esse livro, revelar o seu conteúdo e fazer cumprir o que nele estava escrito. Diante dessa constatação cósmica,
o que aconteceu no versículo de número 4? João disse: e eu chorava muito. Preste atenção. No verso 4 você tem o choro audível e o choro desesperador de João. Eu costumo dizer, quando eu leio esse texto, que a palavra usada aqui no original, o verbo utilizado no pretérito imperfeito, eklaion. A palavra choro aí era um choro audível. Eu costumo brincar dizendo que o choro de João não foi o choro de velório de rico. Foi um choro audível. O céu ouviu, as hostes celestiais ouviram o choro de João, porque foi um choro audível. Ele disse: eu chorava muito. Mas a pergunta é, por que João chorava muito? O que tinha de tão importante naquele livro? O que significava a não abertura do livro que levou João a chorar tanto? Irmãos, a não abertura daquele livro, o não rompimento dos selos, a não revelação do conteúdo do livro, implicava dizer que não haveria salvação, não haveria herança, não haveria vida eterna para o povo de Deus, nem julgamento e punição para os ímpios. Por isso que João se desespera. Mas aí o que acontece no versículo de número 5? O texto diz que um dos anciãos anunciou para João a existência de alguém único, capaz e qualificado para abrir o livro e revelar o seu conteúdo. João é consolado com as seguintes palavras no verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então é anunciado uma figura messiânica. É uma referência clara a Gênesis 49, 9 e 10 e Isaías 11, 1 e 10. É anunciado que o leão da tribo de Judá venceu. A raiz de Davi venceu. E vai abrir o livro. Diante desse anúncio, no verso de número 6, João disse que olhou. E o que é que ele viu? Ele disse: eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, eu vi em pé um cordeiro como tendo sido morto. Espera aí, propaganda enganosa? Porque o que foi que anunciaram para João? Que quem venceu? O leão? Ora, o leão é aquele animal forte, aquele animal imponente, que quando chega, cheguei, chama atenção. Só que quando João escuta o anúncio de que o leão venceu, que ele olha para o trono, ele disse: o que eu vi lá não foi um leão. O que eu vi lá foi um cordeiro. E esse cordeiro estava com a garganta cortada, que era um cordeiro como tendo sido morto. Aqui, meus queridos, entra em cena um manso e frágil cordeiro. O imponente animal que foi anunciado não aparece na cena, mas um manso e frágil cordeiro. Sabe o que é George Led comenta acerca disso? Ele diz assim, que a vitória final de Cristo como leão de Judá só é possível porque antes ele sofreu como cordeiro. João vê aquele manso e frágil animal, mas ele era diferente. Como? O verso 5 vai dizer que esse cordeiro tinha 7 chifres e tinha 7 olhos.
7 em Apocalipse é o conceito e a ideia do todo, do completo. Chifres tem a ideia de poder. Quando diz que esse cordeiro tinha 7 chifres, ele está dizendo que esse cordeiro, ele tinha todo o poder. E quando diz que esse cordeiro tinha 7 olhos, quer dizer que ele é aquele que conhece, que vê e que sabe de todas as coisas. Meus queridos, o manso e frágil cordeiro que foi morto é aquele que detém todo o poder e todo o conhecimento. O que acontece no verso 7? O versículo 7 diz, João disse que viu que o cordeiro veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Veja que figura extraordinária. O capítulo começa no verso 1 dizendo que aquele que estava sentado no trono tinha o livro na mão. Agora o cordeiro entra em cena, se dirige àquele que está sentado no trono e pega o livro. O que é que essa cena está dizendo? Passe para cá, porque eu sou aquele que morreu. E por causa da minha morte, eu sou capaz de conduzir a história. A história passou a estar no controle do cordeiro. O cordeiro, ele assume o controle dos acontecimentos e da execução do plano de Deus. Quando o cordeiro faz isso, sabe o que é que acontece? Do versículo 8 até o 13, desencadeia-se no céu um processo de adoração ao cordeiro. Começa com 4 seres viventes e 24 anciãos, 28 seres angelicais adorando o Cordeiro. Depois João vê que uma miríade, milhares e milhares de anjos também adora o Cordeiro e o que está sentado no trono. E depois João vê que toda a criação, todo ser no céu e na terra e debaixo da terra, toda a criação adora ao Cordeiro e àquele que está assentado no trono. Veja que coisa interessante. Quando existe o anúncio de que não tem ninguém digno de abrir o livro, João chora, e é um choro audível e desesperador. Mas quando o Cordeiro toma o livro e assume o controle da história, o que é que você tem? Os céus começam a celebrar. Então eu posso dizer que o Cordeiro, como diz Juan Stem, ele é aquele que transforma o pranto em canto. E daqui para frente, 6, 7, 8, até o 22, você vai ter o que se assenta no trono e o Cordeiro, dominando tudo o que se processa no livro de Apocalipse. Então essa é a nossa proposta hermenêutica para que você leia o livro e obtenha o consolo, o conforto e o encorajamento como cristão e como igreja nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Sempre lembrar que há um trono posto no céu e que lá ele está sentado. E sempre lembrar que o Cordeiro tem o livro na mão e nenhum selo pode ser rompido, nenhum cavalo entra na história, nenhum acontecimento entra no palco da história, se o Cordeiro não autorizar. Essa é a essência daquilo que nós estamos chamando de a hermenêutica do trono e do Cordeiro. Eu vi com vocês apenas os capítulos 4 e 5. Daqui para frente, você pode aplicar esse método de interpretação, essa hermenêutica, essa visão interpretativa em todo o livro, da mesma forma que nós fizemos aqui nos capítulos 4 e 5.